Hoje estamos connosco Isabel Ricardo, que é uma autora portuguesa. Muito obrigada pela sua presença, ainda que virtual, aqui no Correio da Manhã Canadá. Nós, enfim, decidimos fazer esta entrevista porque acaba de receber um prémio norte-americano, não é? Intitulado Literary Titan Book Awards, pela sua obra The Ghost of the Torn Underpants, ou em português, O Fantasma das Cuecas Rotas. É um nome muito interessante. E portanto, em primeiro lugar, gostava de falar um bocadinho sobre este prémio. Esperava recebê-lo, que significado é que tem para si? Olha, eu fiquei muito feliz porque este livro, O Fantasma das Cuecas Rotas, em inglês, tenho em português para mostrar. Aqui em português, não sei se vê bem, não? Vejo sim, vejo sim. Então, faz sempre um grande sucesso em Portugal este livro, porque os miúdos só de ouvirem o título, primeiro começam logo a rir às gargalhadas antes de ouvirem a história. E este livro é especial porque tem uma componente pedagógica, porque transmite a mensagem que somos todos diferentes, mas somos todos iguais, para incentivar as crianças a não fazer distinção em outras crianças que sejam diferentes delas. E então fiquei muito feliz porque eu no início deste ano já tinha recebido um prémio, também uma medalha de ouro da mesma instituição norte-americana, com um livro que eu tenho que é Em Busca do Mapa Perdido, e em inglês é The Quest of the Lost Map. Recebi uma medalha de ouro e fiquei extremamente entusiasmada, como devem imaginar. E então enviei para lá outros livros para saber a opinião, porque eles fazem comentários aos livros. E então fiquei muito, muito feliz por darem realmente a medalha de ouro ao meu fantasminha especial. Mas já tenho outros que já tiveram também prémios da mesma organização, da Literária Titã, que, por exemplo, este, que é passado na Nazaré, é o primeiro livro da série Os Aventureiros, teve o apoio à tradução do Camões Instituto da Cooperação e da Língua e da DGLab, para a tradução para inglês. Teve também o apoio da Câmara Municipal da Nazaré, por ser lá que decorre a história. Este recebeu uma medalha de prata da mesma organização, e o tal que eu estive a falar foi este, que também teve o apoio do Camões e da DGLab, no âmbito da linha de apoio à tradução e edição, e também recebeu uma medalha de ouro, e fiquei toda orgulhosa destes filhotes estarem a ter muito êxito nos Estados Unidos. Está à venda na Amazon, portanto, para todos os públicos, portanto, Austrália, Canadá, Inglaterra, Canadá, sim. Todos os países que falam inglês, e é uma forma de divulgar não só o meu país, como a nossa língua, o nosso património, a nossa cultura. Acho que é muito, a nossa história, acho que é muito importante orgulharmos de sermos portugueses e tentar divulgar o nosso país no estrangeiro. E há tantos portugueses imigrados no Canadá que é uma forma de se orgulharem também. Claro, portanto diria então que a cultura portuguesa integra bastante as suas obras. Sim, a cultura, a história, portanto até os livros juvenis, infantos-juvenis, têm sempre um bocadinho de história para divulgar, portanto, a nossa cultura lá fora, claro. E em Portugal também, que é muito importante. Podíamos falar um bocadinho da história então deste livro, do Fantasma das Cuecas Rotas? Sim, eu posso contar, vou fazer como faço nas escolas. Claro. Vou contar, então, era uma vez um casarão assombrado que tinha 3 torres, e era assombrado porque vivia lá muitos fantasmas, entre eles um que era muito traquino e brincalhão, nunca sei onde é que foi. Uma das coisas que ele gostava de fazer todos os dias era escorregar no corrimão do casarão assombrado. Só que neste dia ele não reparou que o corrimão estava estragado, e a mais ou menos a meio sentiu um tremendo barulho e as cuecas a rasgarem-se. Ele ficou todo atrapalhado, não conseguiu parar e acabou por cair no chão meio abananado com as cuecas rasgadas. Todos os outros fantasmas desataram a rir e começaram todos a chamar o fantasma das cuecas rotas. Ele no início acha piada, mas depois começa a perceber que os outros fantasmas só lhe chamam assim para gozarem com ele. Ora, ninguém gosta de ser gozado. E ele começou a sentir-se infeliz por isso. Quando tentava assustar as crianças e os adultos, desatavam todos a rir na cara dele, o que não é nada bom para o fantasma. O trabalho do fantasma é assustar as pessoas, até que ele decide
ir viver sozinho para outro casarão, farto de ser gozado, e é que um dia recebe a visita do fantasma carteiro que lhe entrega um convite para ir a uma festa naquele antigo casarão onde ele vivia. Ele vai à festa, acaba por conhecer lá a fantasma do vestido ao contrário, que também é assim, marginalizada, porque ela é muito despistada e veste sempre o vestido de costas para a frente. E então é assim que eles acabam por fazer, há outras peripécias, eles acabam por fazer amizade e tornam-se amigos inseparáveis, e isto tudo para as crianças se aperceberem que somos todos diferentes, mas somos todos iguais, todos nós temos coração, sentimentos e devemos respeitar-nos uns aos outros, ao mesmo tempo que se divertem a ler a história. Claro, por isso é que diz que o livro traz então esta mensagem de aceitação, não é? Até Sim. de retrato de minorias, parece até um pouco, e são mensagens também importantes para comunidades imigrantes, não é? Que muitas vezes se sentem fora da sua zona de conforto, não é? Não dos países de acolhimento, e portanto é certamente uma mensagem também que interessa bastante ao nosso público. É interessante, Isabel, porque especializou-se na literatura infantil e juvenil, não é? Porquê? Eu comecei na literatura infantil-juvenil, portanto, aqueles livros de aventuras. Exato. E na altura que eu ia às feiras do livro, eu faço sempre muitas sessões de incentivo à leitura em escolas e bibliotecas, mas também participo em feiras do livro. E apareciam lá miúdos com os livros dos aventureiros, por exemplo, assim, destes em português, para autografar. E depois autografava e vinham com irmãos ou primos mais pequeninos que me apareciam com livros do Nodi, da Anitta, do Winnie the Pooh para eu autografar. E eu dizia-lhes que não podia autografar, porque não tinha sido escrito por mim. Claro. E eles ficavam extremamente escandalizados a pensarem que eu não gostava deles. E então decidi criar livros mais infantis para os poder acompanhar desde pequenitos até adultos. Eu tenho casos muito interessantes de miúdos que conheci com 4 a 5 anos, que já andam na universidade, continuam a adquirir os meus livros, mesmo os infantis, porque ficamos com uma relação muito próxima de amizade entre leitor e autora, que eu gosto muito de incentivar, gosto muito dos leitores, e também tenho romances históricos, portanto tenho vários romances históricos, além dos infantis e dos juvenis, também tenho romances históricos. Este saiu agora também na Amazon, pela a editora é a Underline Publishing, que é uma editora norte-americana, e espero que tenha também grande sucesso, porque é passado durante a Revolução de 1640, e eu quero então contar a história do que aconteceu mesmo em Portugal, depois de termos estado 60 anos subjugados à Espanha, e acho que é importante, os americanos e os de língua inglesa de certeza que vão gostar também de romances históricos. Sim. Gosto de acompanhar as idades todas. Sim. Mas a Isabel diria que é mais fácil comunicar para os mais novos ou para os mais velhos? Eu gosto de escrever para todas as idades. É claro que tenho mais facilidade porque faço muitas sessões em escolas e a proximidade com eles é interessante, porque eu estou a contar-lhes as histórias e estou a ver logo a reação deles, enquanto que nos romances históricos vão para os leitores e depois só em feiras do livro ou apresentações é que tenho aquele feedback. Mas para mim é muito importante escrever para qualquer uma das idades. Eu gosto mesmo de escrever. Escrevi o primeiro livro, tinha 11 anos, foi um livro de aventuras, depois saltei para romances históricos, depois para outros livros infantis, portanto sou multifacetada, gosto de experimentar tudo. Exatamente, eu acho interessante, enfim, agora também me poderá dizer se isto que eu lhe vou dizer faz sentido ou não, mas as gerações mais novas, não é? Sabemos que são gerações que vivem o universo digital de forma muito intensa, não é? As redes sociais, etc. E portanto eu até partiria do princípio que às vezes é mais difícil chegar a essas gerações, diria que sim ou que não. Eu tenho tido muita facilidade, às vezes ouço escritores a dizerem que realmente é difícil, mas eu, pela minha experiência nas escolas que eu vou, vendo sempre muitos livros para autografar naqueles momentos depois das sessões, e portanto há tempo para tudo. Há miúdos que gostam muito do virtual também, do digital, mas leem os livros, portanto o que é importante é cativá-los para os livros, e é importante o primeiro livro, porque se não estiver interessante, eles podem ganhar aversão à leitura. É por isso que eu tento sempre cativá-los desde as primeiras páginas. Sim, isso é sempre bom saber, não é? Que a leitura não está a cair em desuso, não é? Sim. Apesar de tudo, e apesar às vezes de termos essa
ideia um bocadinho de que estas gerações mais novas estão um bocadinho afastadas deste consumo de informação mais tradicional, não é? A Isabel dedica-se exclusivamente à escrita. Isso mesmo. É fácil em Portugal, não é? Eu sou dos poucos escritores que estão dedicados exclusivamente à escrita e divido o tempo entre escrever e os encontros em escolas e bibliotecas. Para mim já estou nisto há muitos anos. Para mim é fácil, mas é claro que não dá para viver, os escritores não são ricos, são raros aqueles que são ricos, mas dá para viver confortavelmente a fazer, prefiro ganhar menos e a fazer aquilo que me dá prazer, que me dá gosto e me faz feliz, do que noutro trabalho que ganhasse muito mais. Para mim é uma alegria estar com os leitores, autografar os livros e inventar histórias. É uma felicidade fazer o que nós gostamos mesmo. E o processo criativo é fácil? Nunca tem aqueles bloqueios de não ter mais ideias? Olha, Teresa, eu normalmente tenho muitas histórias na cabeça ao mesmo tempo. Só que para isso preciso de estar em silêncio, com tranquilidade. Por exemplo, eu normalmente estou a viver em Paços de Arcos, mas tenho vindo para a Nazaré porque ando agora a escrever um romance histórico e preciso do silêncio. Estou num sítio realmente pequeno, mas que estou bem porque estou a conseguir criar. Eu, por enquanto, ainda não tive assim bloqueios. Se estiver num sítio que esteja sozinha, assim completamente à vontade. E já me aconteceu estar a escrever um livro, tenho que interromper para escrever outro porque vieram as ideias durante a noite. Portanto, tenho assim uma cabeça um bocadinho maluca, que o meu filho diz que entrasse na minha cabeça enlouqueceria rapidamente, mas é só mesmo assim. Claro. E onde é que vai buscar as suas ideias? É um processo interno ou inspira-se no mundo à sua volta? Imagino que seja se calhar as duas coisas. Olha, as histórias infantis, por exemplo, do Fantasma das Cuecas Rotas, foi uma vez no verão, eu costumava assustar os meus filhos quando eles estavam quase a dormir, entrava com um lençol na cabeça e dizia que era o Fantasma das Cuecas Rotas. É claro, o resultado, eles não se assustavam, desatavam a rir e ficavam de tal maneira elétricos que demoravam tempos para adormecer. Algumas histórias vêm depois de estar a alguma escola, na viagem, mas, por exemplo, a coleção dos aventureiros foi uma coleção que eu quis fazer para aqueles leitores que já tinham os meus livros mais infantis e que entretanto tinham crescido. Então resolvi criá-la, eu inspirei-me nos meus sobrinhos para criar essas personagens, a minha irmã também entra, o animal que normalmente nos livros de aventuras são cães, eu resolvi ser mais original, foi a uma quinta de um amigo, andava lá um corvo à solta, chama-se João, falava pelos cotovelos e então resolvi metê-lo como a quinta personagem dos aventureiros. Por exemplo, tenho outra coleção que é Os Guerreiros da Luz, que essa foi completamente diferente. Eu vinha, portanto a minha editora era em Lisboa, eu vinha no Expresso de Lisboa para a Nazaré e estava a dar uma música dos Eurythmics e então deu-me ideia para a coleção inteira. Então tenho papel e esferográfica sempre comigo, vim a escrever todo o caminho, acabei o papel, não tinha mais onde escrever, escrevi em cheques, em 20 cheques de um lado e do outro. Quando cheguei a casa havia um raspanete porque os cheques eram muito caros, mas depois, esse livro foi todo escrito durante a noite, acordava várias vezes durante a noite para escrever, escrevia às escuras, voltava a adormecer, então isto era média 8, 10 vezes por noite e depois durante o dia passava para o computador, vou só mostrar a capa, porque saiu há um mês também, que é muito especial, que é a Sofia Gama e a Profecia do Templário. Então o enredo deste livro é a língua portuguesa no mundo, portanto é contra as crianças que falam português, uma nasce em Portugal, outra no Brasil e a terceira em Angola, para ser o elo, a língua portuguesa, e é muito especial. Foi publicada no Brasil também, esgotou a edição em português e agora vai ser novamente reeditada em português. E saiu então em língua inglesa, é passado na Nazaré a maior parte também. Fala de um submarino que está cá afundado, portanto, entre outros elementos empolgantes para a história. Claro. Que livros é que destacaria para a comunidade luso-canadiana? Que livros é que acha que seriam mais interessantes? Em português ou em inglês? No Canadá. Portanto, normalmente as crianças aí falam mais inglês, né? Sim, sim.
Mas eu Já recomendava. são filhas de... Sim, já são filhos, já netos, descendentes. e é importante ler em inglês. Mas depois também, como os livros também há em português, podem ter também em português, alguma coisa que não percebam. Portanto, é importante eles terem mais que duas línguas até, Claro, mas se tiverem duas línguas é uma vantagem. Portanto, eles estando habituados ao inglês, depois se tiverem o português, podem ver aquilo que não perceberem, podem ver com o livro. Claro, então, até podem ter os dois livros, não é? E até podem comparar de aprender para a aprenderem. Sim, para aprenderem português melhor. Assim como os portugueses, para aprenderem melhor inglês, terem inglês. Portanto, eu recomendo então o dos Aventureiros, que eu já não sei onde é que eu vi, porque eu sou aqui. Os Aventureiros na Gruta do Touro, é o tal que é passado na Nazaré. Tem sempre muito, estes livros têm sempre muito mistério e aventura e têm situações de humor. Portanto, acho que é muito importante o humor para as crianças, ao mesmo tempo que leem, se divertirem. Aprendem com mais facilidade a divertirem-se do que sendo fazer um frete, não é? Claro, claro. Este também, o da Sofia Gama. Para os mais pequeninos, claro, o Fantasma das Cuecas Rotas. Estes, portanto, já tenho agora 5. É eles começarem a ler. Acho que eles vão gostar muito. Já tenho aqui uma bela panóplia. Sim. Bel, costuma consultar outras obras de outros autores para se inspirar ou o seu processo é mais individual? O meu processo é mais individual. Só quando estou a escrever romances históricos é que consulto todos os livros que haja sobre essa matéria para depois ler tudo e cruzar as informações e depois crio o meu enredo. Portanto, não me inspiro em ninguém, então, não preciso, tenho sempre muitas ideias na cabeça, mas realmente o histórico tenho que sempre pesquisar muito. E agora, enfim, na reta final da nossa entrevista, queria-lhe só fazer uma última pergunta, que é, para quem nos está a assistir e gostasse de ter um estilo de vida parecido com o seu, seguir esta profissão, que conselhos é que daria? O conselho, olha, o primeiro conselho é tem que ler muito. Quanto mais ler, melhor, portanto, a leitura desenvolve a criatividade, a inteligência, a empatia também, portanto, o vocabulário também, não é? O vocabulário e a imaginação, portanto, é muito importante não dar erros, porque a partir do momento que escreve um livro, se mandar para uma editora e for com muitos erros, logicamente é logo posto de parte, por isso é muito importante dar a ler também a outras pessoas para ouvirem a opinião e nunca desistir, porque incentivar, portanto, insistir sempre, mesmo que tenha muitas negativas. Eu esperei 16 anos para publicar o primeiro livro, Teresa, e então nunca desisti. Se tivesse desistido na altura, esta hora não tinha 36 livros publicados, mais 5 em inglês, né? Portanto, é importante sempre sermos perseverantes e lutarmos pelos nossos sonhos. Muito bem, obrigadíssima, Isabel, por este bocadinho, foi um gosto falar. Obrigada. E, enfim, continuaremos à espera de mais novidades do seu lado. Obrigada pelo convite. E até sempre. Até sempre, obrigada, Teresa.